saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe essa sexta-feira, dia 9 de maio. Que seja uma sexta-feira de milagres, de portas abertas, de respostas, de sinais, prodígios e maravilhas para os que creem. Eu já lhe convido para orar conosco, para juntos unirmos a nossa fé em oração. Exatamente isso, para a gente já iniciar o dia considerando Deus, priorizando Deus, apresentando a Deus as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Isso independe de religião, placa de igreja. Ele é muito maior que religião. Nosso Deus é muito maior que placa de igreja, é ou não é? Então, se você considera esse momento importante, você vai parar tudo agora para falar com Deus. Se possível, você vai preparar um copo com água ou uma caneca com água. Eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água consagrada, energizada, pelo poder de Deus, onde ela chegar ou em quem ela chegar, chegará também o poder transformador, o poder libertador. É nesse momento que o fraco é fortalecido, que o caído se levanta. É nesse momento que o doente é curado. É nesse momento de oração que Deus, Ele abre mente, coração, muda mente, muda coração. É nesse momento de oração que Deus transforma. Assim como Ele transformou a água em vinho, Ele transforma a tristeza em alegria, a doença em saúde, a miséria em fartura, abundância. Ele continua vivo. Se Ele continua vivo, significa que os mesmos milagres que Ele fazia no passado, Ele continua fazendo. Basta tão somente a gente crer. Basta tão somente a gente se tornar para Ele. Basta a gente se curvar, espiritualmente falando para Ele. Porque há quem dobre os joelhos para orar, fisicamente falando, mas ela não se dobra espiritualmente. Ou seja, ela não se rende, ela não obedece à voz de Deus, à palavra de Deus. E aí Deus fica impossibilitado de se materializar na vida dessa pessoa. Então vamos agora unir a nossa fé, se possível. Feche os olhos, é momento de oração. Meu Senhor, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, aqui estamos mais um dia em oração, mais um momento na Tua presença, meu Pai. Sabemos que os Teus ouvidos continuam abertos, os Teus braços, as Tuas mãos continuam estendidas. Sabemos que o Senhor continua vivo para nos abençoar. O que nós queremos agora, nesse momento de oração, é estreitar o nosso relacionamento contigo, porque queremos aprender a viver essa fé, queremos aprender a praticar essa fé que produz o milagre, que produz o sobrenatural. Queremos ser motivo de satisfação ao Senhor. Nós queremos acertar, não queremos errar não, meu Deus. Então perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa
meu Pai, as nossas transgressões e revela o teu querer, a tua vontade, revela os teus desígnios, venha nos instruir, venha nos orientar, nos capacitar. Meu Deus, aqui nós estamos de mãos dadas pela fé, com essas pessoas em oração, pedindo a tua misericórdia. Tem gente aqui doente, então que ela receba a cura. Tem gente com dor, então que a dor desapareça. Quantas pessoas, meu Deus, que estão vivendo o dia mal, que estão vivendo o avesso do que sonhavam, do que imaginavam. Mas nós também sabemos que um toque do teu poder, um toque do teu espírito, transforma tudo, liberta tudo. Então, assim como a minha voz chega até essa pessoa, faça chegar o teu poder, e que aconteça agora o milagre, que aconteça agora o livramento, que aconteça agora a libertação. Toca no ente querido que está lá numa UTI, numa CTI. Abençoa, meu Pai, esse dia, que seja de boas novas, de boas notícias. Abençoa agora as famílias, abençoa os inscritos aqui no canal, abençoa as pessoas que colocaram aqui, incluíram aqui os nomes para a oração. Oh, meu Deus, que todos estes sejam abençoados, que a água que ela preparou seja consagrada, que ao beber dessa água que ela receba saúde física, saúde espiritual, pois nós entregamos tudo nas tuas mãos, meu Pai. Guarda as crianças, abençoa esse país, que a tua misericórdia possa chegar no legislativo, no executivo, no judiciário. Caia 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, que não sejamos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Se você pode, coloque uma das mãos na sua cabeça. Essa sua mão na sua cabeça representa a mão do Senhor Jesus. Se tu uma bênção, receba a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga assim seja. Amém. Amém? Receba paz, receba vida. Beba da água aí, crendo no poder de Deus. Só de você se inscrever aqui no canal, que não paga para fazer isso, você recebe uma cobertura de orações. Então se inscreva. Eu vou deixar uma pregação agora, uma sugestão de palavra para você se enriquecer espiritualmente. Quanto mais você se alimenta da fé, daquilo que é espiritual, mais forte você fica, mais imunidade você ganha contra o mal. Mal não vai fazer não, só vai fazer bem. Se você não puder ouvir agora, ouça depois, mas ouça. Depois, sendo bom para você, vai ser bom também para o seu próximo, aí você compartilha aí com os seus contatos. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, a 200 metros da Praça Raul Soares. Você que mora em outro estado, outro país, cidade distante, você consegue participar dos cultos virtualmente, porque é transmitido virtualmente através aqui do canal no YouTube. Hoje, sexta-feira, por exemplo, nós temos culto 8 da manhã, mas o principal às 7h30 da noite, e aí sim, às 7h30 da noite é transmitido virtualmente. No domingo, 8 da manhã, é aquele culto que é para transformar a sua vida, a sua família. Nesse domingo nós vamos ter a Santa Ceia, vamos nos assentar pela fé à mesa com Jesus. Se você é membro virtual, você vai preparar um pedacinho de pão, um cálicezinho com suco de uva, para participar da Santa Ceia no domingo. Também é dia das mães, né? Nós vamos fazer aquela oração especial pelas mães, como também vamos estar num dado momento do culto, orando pela nossa família de joelhos. Está escrito em Efésios, por esta causa me ponho de joelhos, a quem toma o nome toda a família. Então nós não vamos perder os nossos familiares para o mal, não. Não aceita perder o seu filho para as drogas, para os vícios. Não aceita o mal prevalecer na sua casa, não. Nós vamos clamar a Deus e Deus com certeza vai nos atender. Tá bom? Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte. Está a Igreja Hospital da Alma. Então você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, dá para vir presencialmente. E sentado mesmo, curve a sua cabeça, feche os olhos e diga: Senhor Jesus, revela a tua vontade, o teu querer
para a minha vida, em o nome de Jesus. Amém. Aqui o título diz assim: fonte da vida. Procure não desviar sua atenção agora, não pensar em outra coisa, a não ser prestar atenção no que o Espírito Santo tem a dizer. Sobretudo, o que se deve guardar, está em Provérbios 4, no versículo 23 em diante. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se o coração, preste atenção aqui, ele é a fonte da vida. Imagine aquelas pessoas que, ao invés do coração dela ser uma fonte a jorrar, porque uma fonte a jorrar, a água se renova a cada minuto, a cada segundo, a cada dia. Ao invés de ser uma fonte a jorrar esse coração, se ele for uma cisterna rota, de água parada, de água podre, o que esse coração com água podre não pode gerar na vida dessa pessoa? Porque quantos são aqueles que o coração tem sido uma cisterna rota, com água parada, com água podre, e só vai acumulando bicho, só vai acumulando sujeira, porque ela deixou o coração ser contaminado pela malícia, pelos maus olhos, pela mágoa, pelo ressentimento. Ela deixou o coração ser contaminado por tudo aquilo que não presta, e ela deixou de viver o amanhã, deixou de viver o futuro, ela deixou de crer no futuro para viver só o presente. São pessoas que estão morrendo dentro de si, porque o coração que deveria ser fonte se tornou numa cisterna com água parada. Aí você vai me dizer assim: mas, ô bispo, o que eu faço então para guardar o meu coração? Como fazer? De que maneira eu tenho que agir para guardar o meu coração? Ainda falando de uma cisterna rota com água parada, você sabe que, se você colocar aí depois no Google, polvo mata tubarão, você vai se surpreender. Como que um polvo, aquele bicho que parece inofensivo, com aqueles tentáculos, ele consegue matar um tubarão, que é um animal feroz, que tem uma mordida de algumas toneladas, um tubarão que é puro músculo. Como que um tubarão consegue ser morto por um polvo? É muito simples de entender. O tubarão só consegue respirar porque ele não para nunca de nadar. Então, quando ele está nadando, e ele é muito ágil para nadar, aquelas guelras que tem do lado, vai oxigenando, e ele consegue respirar. Mas quando o polvo abraça o tubarão com seus tentáculos e paralisa o tubarão, ele para de nadar, ele para de oxigenar e ele morre. O diabo também descobriu que, se nós pararmos de respirar o oxigênio da fé, o diabo descobriu que, se ele te parar, se você parar de orar, parar de buscar, parar de fazer voto, parar de crer, parar de usar a fé, você morre espiritualmente. Tem muitas pessoas que a vida se transformou numa cisterna rota, com água podre, com água parada, justamente porque ela parou de crer, ela parou de ouvir a voz de Deus para ouvir as vozes do inferno, da dúvida, do diabo, da mágoa, do ressentimento. Ela parou de olhar para Jesus para olhar para os demais. E porque ela parou de olhar para Jesus, ela parou de se movimentar na fé. É aquela história do cavalo que caiu numa cisterna que não tinha água, e tentaram içar o cavalo, tentaram tirar o cavalo, não conseguiram, chegaram à conclusão que era melhor enterrar ele vivo. E à medida que iam jogando terra naquele buraco, a terra ia caindo no cavalo, ele ia se batendo, e a terra ia caindo por baixo, e quanto mais terra jogava, mais o cavalo se batia,
e a terra ia caindo por baixo até que ele foi subindo e conseguiu sair. Estão enterrando você vivo, e se você ficar paradinho, você vai morrer. Mas se você, mesmo nesse buraco, as pessoas jogando terra para enterrar você vivo, se você continuar se mexendo, se você continuar crendo, se você continuar orando, se você continuar lutando, você vai sair desse buraco. Você vai sair dessa situação que hoje parece irreversível, que hoje parece que esse problema vai te matar, que esse problema vai te enterrar. E aí, como guardar o coração? Ainda em Provérbios diz assim: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Primeira coisa que eu tenho que guardar, proteger, para guardar o meu coração, são os meus lábios. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. É o que sai dos nossos lábios. Porque o ser humano, ele tem uma tendência extraordinária de querer vingança, de querer retrucar. Se você ali na rua, sem querer você fechar algum carro, o sujeito desse carro, ele vai mostrar o dedo, vai mostrar a mão, ele vai te xingar, ele vai gritar com você. E a tendência dos nossos lábios é querer retrucar. A tendência dos nossos lábios é querer pagar com a mesma moeda. E nessa da gente retrucar, pagar com a mesma moeda, nós vamos sujar o coração. É fácil você ser caluniado, xingado, e você ficar quieto. Não é fácil. É como se você tivesse que engolir um gato de marcha ré. Sim ou não? Não é fácil. A vontade da carne na hora é você também retrucar. É você falar o que vem na tua cabeça. Mas aí você abaixa o vidro, pede desculpa. Ele continua xingando, você manda um beijo. É fácil? Não, a vontade que é de você fechar ele de novo, é de você puxar o freio de mão, ele continuar buzinando atrás, você puxa o freio de mão. E eu já fiz isso, eu já errei também, todos nós já erramos. Todos nós já falhamos. Sim ou não? Mas isso contamina o coração, isso não traz benefício. Isso só traz prejuízo. Às vezes o sujeito desce e mata, só porque o outro fechou. Só por conta disso. Mas ele acha que ele está no direito de descer, matar, xingar, brigar, porque alguém fechou, como se ele nunca tivesse fechado ninguém. Como se ele nunca tivesse errado no trânsito com ninguém. Então você vê que a tolerância hoje é zero para quando erram conosco. Mas quando nós erramos com alguém, nós queremos que esse alguém nos tolere. Nós queremos que esse alguém tenha paciência conosco. Você vê que hoje as pessoas, elas se tornaram juízes dos outros. São pessoas que parece que elas querem discutir tudo sobre tudo e são as donas da verdade. E aí se sai uma notícia da Lava Jato, o sujeito roubou, roubou bilhões. Aí vai aquele que se julga o juiz dos outros, e ele quer julgar, ele quer apedrejar, ladrão, bandido e tal, mas ele mesmo, às vezes, roubou uma caneta do escritório que ele trabalha, e ele quer jogar pedra no que roubou alguns bilhões. Ah, mas eu roubei só uma caneta, mas roubou, não tem pecadinho e pecadão. Está entendendo sim ou não? Aquele mesmo que condena os outros, que apedreja os outros, quando erra no trânsito, ele também passa no sinal vermelho quando ele está atrasado. Ele também corta pelo acostamento quando ele está atrasado. Ele também tem os seus erros, as suas falhas, mas ele não quer tolerar dos outros. Mas ele quer que tolerem a dele. Então, guardar o coração para que o coração seja a fonte da vida, primeira coisa, é os lábios, é a boca. A boca fala o que o coração está cheio. Se o coração está cheio de podridão, se o coração está cheio de maldade, a boca só vai pronunciar isso também. Esse é o primeiro detalhe para guardar o coração. E o segundo,
os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Segundo passo para guardar o coração é você olhar só para Jesus. Se você olhar para o seu lado, para as pessoas que estão ao seu lado, você vai começar a condenar, você vai começar a comparar. Se você é uma pessoa que quer ser de Deus, ou é de Deus, você só vai olhar para cima, que é onde está Jesus, e para frente, que é onde está a vitória. Tem gente morrendo hoje espiritualmente porque vive olhando para o passado, vive olhando para o que acertou ou para o que errou. Abandona o seu passado, se divorcie do seu passado. O que aconteceu, aconteceu. O que errou, errou. O que acertou, acertou. Olhe para frente. Para de olhar para o lado, para de olhar para trás, para de olhar para as pessoas que estão do seu lado. Procure olhar só para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Se você olhar para Jesus, você nunca vai se decepcionar. Por que eu me decepciono com os homens? Porque eu fico olhando para os homens, esperando alguma coisa deles. Por que eu não me decepciono com os homens? Porque eu não espero nada deles. Mas eu espero no meu Senhor, no meu Redentor. É fácil? Não. Olhar só para Jesus? Não, não é fácil. Mas você tem que sacrificar. Se eu quero guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida, e eu quero que a minha vida seja uma fonte a jorrar em todas as áreas, eu vou ter que guardar a minha boca, eu vou ter que guardar os meus olhos. E outra coisa que eu tenho que guardar para guardar o coração são os pés. Aí diz assim: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Os nossos pés, ele é o nosso transporte, é o nosso meio de transporte. Mas se eu der autonomia para os meus pés e não usar a minha cabeça, a minha consciência, os meus pés vão me levar para o mal. A Bíblia fala pés que se apressam para o mal. E uma pessoa, ela pode ficar fora de si, mesmo achando que está com a razão. Você vai entender isso quando você lembra da passagem do filho pródigo. O filho pródigo, quando pede a herança para o pai, e ele vai embora de casa, ele já estava fora de si, só que ele não imaginava que estava fora de si. Ele só foi descobrir que estava fora de si quando ele caiu em si, lá no chiqueiro dos porcos. Ele pega a herança que o seu pai entrega e ele vai gastar com as amizades, porque o dinheiro traz amizades, o dinheiro traz festas, baladas, o dinheiro traz mulherada. E quando o dinheiro acaba, porque aquela amizade foi construída com dinheiro, a amizade acabou. Porque aquelas baladas e mulherada foram construídas, conquistadas com dinheiro, o dinheiro acaba, todo mundo foi embora. E aí o filho pródigo ficou sozinho, e a única coisa que ele encontrou foi um emprego para trabalhar no chiqueiro dos porcos, e se quiser comer, vai ter que comer a comida dos porcos. Aí a Bíblia diz que lá no chiqueiro dos porcos, o filho pródigo cai em si. E diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Mas durante todo o período que ele saiu da casa do pai, que os seus pés o levaram para as baladas da vida, ele já estava fora de si, ele só não sabia. Ele só foi cair em si quando já estava no chiqueiro. E aí, eu quero que você analise que essa passagem de guardar o coração, guardar a boca, guardar os olhos, guardar os pés, isso Deus está nos alertando para evitar o problema. Mas e aquele que não guardou os lábios, não guardou
os olhos, não guardou os pés, e estão hoje com uma podridão, como um chiqueiro dentro de si. Estão com água rota dentro de si. Para esse existe salvação? Existe. Para esse existe arrependimento, se ele cair em si e abandonar o pecado, existe perdão. Mas o grande problema é quando nós somos sequestrados pelo nosso orgulho, pelo ego, e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos descer espiritualmente falando. Você lembra de Naamã? A Bíblia diz que ele era general do exército, do principal exército que existia na época. Ele era herói de guerra. Naamã, ele era cheio de medalhas, de títulos. Ele era respeitadíssimo como general da guerra. Mas a Bíblia diz, porém, ele era leproso. Quando ele chegava em casa e tirava as suas medalhas, tirava a sua farda de general, ele era um homem doente. Ele era um homem leproso. Ele tinha uma doença incurável, que todas as suas medalhas, os seus títulos, não compensavam. Da porta de casa para fora era respeitadíssimo, mas dentro dele, ele era enfermo. Dentro dele ele estava morrendo, dentro dele ele estava cheirando mal, dentro dele ele estava sofrendo. E aí, para quebrar o orgulho de Naamã, porque a maior doença dele não era a lepra, mas era o orgulho, Deus usa uma empregada da casa dele para dizer que se ele fosse até o profeta Eliseu, ele seria curado. E aí ele pega os seus soldados e ele chega na casa de Eliseu com todo requinte de autoridade de general. Você imagina hoje o chefe da SWAT dos Estados Unidos, ele desce de helicóptero na tua casa, ele para a rua da tua casa, soldados para todo quanto é lado. Quem está chegando? Está chegando o general do exército dos Estados Unidos. Está chegando o homem cheio de patentes, de medalhas. E quando ele chega na casa de Eliseu, com toda a pompa de general, a Bíblia diz que Eliseu nem sai para atender ele. Eliseu nem foi conversar com ele. Eliseu deu só um recado. Diz para ele que se ele quiser ser curado da lepra, ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando ele recebe isso, ele fica indignado, ele fica injuriado. Por quê? Porque ele estava apoiado no seu título, nas suas medalhas. Como que pode, ele disse? Eu pensei que ele ia vir aqui, ele ia botar a mão na minha cabeça, ia restaurar a lepra, eu ia ficar curado. Mas ele nem me atender, ele me atende e ainda manda eu mergulhar no Rio Jordão, que era um rio considerado sujo. Lá na minha cidade tem rios mais limpos. Se fosse para tomar banho, eu tomava banho lá. Se fosse para entrar numa água, eu entrava nas águas que tem lá. E aí um soldado raso, mais uma vez para quebrar ele, chega para ele: permissão, senhor? Se ele te pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? Ele só pediu para mergulhar no Rio Jordão, a gente já está aqui. Não custa fazer um teste. Vamos lá. E aí o general da guarda vai lá no Rio Jordão. E por que tinha que ser 7 mergulhos? Você imagina? Os soldados, todo mundo que obedecia aquele general, está vendo ele, mergulha uma vez. Ele olha para a sua pele, está do mesmo jeito. Ele deveria pensar assim: que mico que eu estou pagando. Mergulha a segunda, a 5ª vez, a pele está do mesmo jeito, com lepra. Mergulha a 6ª vez, mas a Bíblia diz que na 7ª vez, a pele ficou limpa como a pele de uma criança. O profeta não foi falar com ele, só falou o que ele tinha que fazer. E quando ele fez, o milagre aconteceu. Às vezes, a nossa doença
espiritual não deixa a gente mergulhar na palavra de Deus, não deixa a gente mergulhar no colo de Deus, no altar de Deus. A gente chega até o primeiro lugar na cadeira da igreja, mas a gente não mergulha no altar, não mergulha na hora que é para ser fiel, não mergulha na hora que é para ser dizimista, não mergulha na hora que é para fazer voto, não mergulha se entregando 100%. A gente não deixa os nossos eus de lado, os nossos títulos de lado, pelo contrário, a gente vem na igreja e qualquer coisinha que acontece, a gente reclama, a gente murmura, a gente fala como o Naamã disse, mas eu pensei que ia ser diferente. Eu cheguei lá na igreja achando que para resolver o meu problema, que para mudar, ele ia botar a mão na minha cabeça, ele ia fazer isso, ia fazer aquilo, ele ia dar cambalhota, o milagre ia acontecer, e aí ele prega que eu tenho que ser dizimista fiel. É o Rio Jordão, que ninguém quer mergulhar, mas que está ali a resposta. É o seguir a direção de Deus sem reclamar, sem murmurar. É se entregar 100%, é mergulhar 100%, abandonando os seus achismos, deixando de lado o que achamos ou o que pensamos. E aí voltando no filho pródigo, quando ele cai em si, e ele volta para a casa do pai, o pai o recebe com alegria. O pai o recebe com alegria. O pai o abraça, beija, dá roupas novas para ele, dá uma festa para ele. Se hoje eu, você, nós estamos sendo uma cisterna podre, e por conta disso, a nossa vida podre, se nós mergulharmos na presença de Deus, se entregar a Ele, Ele nos limpa, Ele nos lava dessa lepra, Ele nos limpa da malícia, do pecado, Ele nos limpa de toda podridão, Ele nos purifica. O que Deus mais quer fazer em nós é nos salvar. O que Ele mais quer fazer é escrever o nosso nome no livro da vida. Porque para Ele curar Naamã de lepra, era só Eliseu lá de dentro falar assim, ó, fala para ele levantar a mão, abaixa a mão, manda ele procurar a lepra, não tem mais nada. Mas precisou ele mergulhar, para ele se quebrantar. A maior doença de Naamã não era a lepra, era o orgulho, era o apego aos seus títulos, às suas medalhas. Às vezes nós somos fortes para os outros, mas estamos doentes por dentro. E hoje Jesus quer cuidar do que está dentro, transformando, limpando, purificando. E aí você vai sair daqui sendo uma fonte de água viva. É você agora descer do pedestal. É você nessa oração que nós vamos fazer, você descer os degraus da vida e falar, meu Deus, eu realmente não sou nada, não sou ninguém. Sem o Senhor eu estou perdido. Você pode ter dinheiro, você pode ter título, você pode ter mansão, você pode ter o melhor carro, a melhor casa, mas se você não tiver o Espírito de Deus, você é o mais infeliz dos homens. Com dinheiro, com conquistas, você consegue até amizades, que as mesmas que são construídas pelo dinheiro, quando o dinheiro acaba, também vão embora. Mas se você tiver vida com Deus, vida com o Senhor Jesus, você pode não ter hoje a mansão, o carro, mas você tem paz aqui dentro. E você sabe que o conquistar é consequência da fé. Você vai chegar lá. Mas chegue lá sadio, com saúde espiritual. Amém?